Iosef também subiu da Galileia, da cidade de Davi, chamada Etienne. Veja a declaração do próprio Salvador Yahushua em Apocalipse capítulo 22, verso 16, parte B. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Quando o rei Herodes quis saber onde nasceria o Salvador, os sacerdotes e escribas prontamente lhe responderam, baseando-se nas informações proféticas contidas em Matatiaú, capítulo 2, verso 5. Em Bet-Leém da Yaudá, ou seja, em Belém da Judéia, porque assim está escrito por intermédio do profeta. De qual profeta se referiam os sacerdotes e escribas? Se referia ao profeta Micaiaú, ou seja, o profeta Miqueias. E o texto citado era o capítulo 5, verso 2, parte A, onde o profeta diz: E tu, Bet-Leém, terra de Eudá, não és de modo alguma a menor entre as principais de Eudá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Yashihorou. Por fim, declaramos a afirmação do Salvador Yahushua à mulher samaritana no poço de Jacó, em Yaunã, capítulo 4, verso 22, parte B. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos Eldins. Diante desses muitos fatos e argumentos históricos e também escriturísticos, afirmamos que o Salvador é Eldim, da tribo de Eudá, da raiz de Davi, da linhagem de Davi. Nasceu em Bet-Leém e não tem nenhuma raiz genealógica com deuses e ídolos gregos romanos. Nos primórdios de nossa era, encontramos indícios dentro da própria Escritura que os apóstolos pregaram o nome Yahushua. O próprio Salvador Yahushua revelou seu nome a Saulo de Tarsis no caminho para Damasco, registrado no livro de Atos, capítulo 26, verso 14. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Observe nesse texto que as Escrituras afirmam que o Salvador Yahushua falava com Saulo na língua original hebraica. Ele, como Yahudim, jamais teria dito se chamar por outro nome, como pessoas inescrupulosas querem que seja. Depois do encontro com Yahushua, Saulo foi comissionado pelo mestre para levar seu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Yashihorou. Qual foi o nome que Saulo pregou em sua missão missionária? Em sua segunda viagem missionária a Atenas, capital da Grécia, Saulo se depara ali com um povo adoradores de muitos deuses, e de imediato teve problemas ao anunciar àquele povo a verdade Yahushua, nome que os gregos não conheciam. Por ignorar o nome hebraico que Saulo pregava, os gregos acharam por bem levar Saulo para o Areópago. O Areópago constituía-se de um conselho de membros da aristocracia ateniense, cujas atribuições, enquanto instância dos diferentes tipos de governo pelos quais Atenas passou, sofreram alterações ao longo do tempo. No período democrático, o Areópago cumpria a função de um tribunal constituído por arcontes, que era responsável pelo julgamento dos crimes de homicídio premeditado, assuntos religiosos, entre outras causas. Ao anunciar o nome hebraico Yahushua para os gregos, nome até então desconhecido, Saulo ouviu dos pseudo-sábios componentes daquele corpo de jurados expressões tais como: que quer dizer este tagarela?
parece pregador de estranhos deuses? Poderemos nós saber que nova doutrina é essa que nos fala? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos, querendo, pois, saber o que vem a ser isto. É muito lógico, portanto, que se os gregos se comportaram dessa maneira diante da pregação de Saulo, é porque Saulo pregava um nome que era novidade para eles. Os gregos não conheciam o nome Yahushua. A prova está na própria afirmação de Saulo em Atos capítulo 17, versículo 23, parte B. Esse, pois, que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Se Saulo tivesse pregado o nome grego Jesus ou Jesus Cristo, os gregos não teriam tido o comportamento que tiveram, pois este nome Jesus os gregos conheciam muito bem, por ser o nome do deus maior da Grécia, o Zeus mitológico. Além disso, muitos gregos tinham eles próprios o nome Jesus. Em Atos capítulo 13, verso 8, encontramos um grego apelidado de Elimas, o mágico. Seu nome original era Bar Jesus. A Sociedade Bíblica do Brasil, em um de seus livros intitulado Natureza e Propósito da Bíblia na Linguagem de Hoje, página 9, faz um esclarecedor comentário a respeito do nome do latrocida Barrabás. Essa instituição afirma que, na verdade, o primeiro nome de Barrabás era Jesus. Orígenes, especialista bíblico do quarto século, disse que em várias cópias do Evangelho de Matatiá se encontrava o nome Jesus como sendo o primeiro nome de Barrabás. Diante desse fato, qual teria sido realmente a pergunta de Pilatos à multidão? A quem quereis que eu vos solte? A Jesus, chamado Barrabás, ou a Jesus, chamado Cristo? Não teria sido a pergunta de Pilato à multidão da seguinte forma? A quem quereis que eu vos solte? A Jesus, chamado Barrabás, ou Yahushua, chamado o Mashiach? Ao ser consultado por um irmão da cidade de Franca, São Paulo, a Sociedade Bíblica do Brasil confirma a autenticidade do texto de Atos 26,14. Veja a carta e observe o comentário em destaque. Finalmente, visto que a voz falou em hebraico, usou o nome hebraico Yahushua. Nas primeiras décadas da Igreja, os discípulos de Yahushua eram chamados de messianistas. Somente em Antioquia, os gregos os apelidaram de cristãos. Em Atos 21, temos mais um texto que prova que os apóstolos pregaram o nome original hebraico, pois ao falar em língua hebraica com a multidão, certamente anunciaram o nome hebraico Yahushua HaMashiach. Ainda que os tradutores escondam o nome do Eterno nas suas traduções da Bíblia, existe o original hebraico para revelar a verdade, os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Irmiaú, capítulo 23, verso 25 e 27. Não é isso que os tradutores têm feito? Estão fazendo o povo se esquecer do nome do Eterno por causa de Baal, de Quírios, de Lorde, de Senhor, de Teus, de Gode, Deus, Iesus, Iesos, Jesus e Zeus. São esses ídolos que estão tomando indevidamente o lugar de Yahu, o Adonai de Yashihoru. Existe uma maldição para quem não dar honra ao nome do Eterno. Se não o ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Yahu dos exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso
no vosso coração. Malaquiá, capítulo 2, verso 2. Ainda que pessoas inescrupulosas queiram continuar a achar que podem ocultar o nome sagrado, temos, no entanto, visto milhares de vidas pregando em toda a face da terra esta verdade que liberta. Somente na internet, além de outros meios de comunicações, mais de 1 milhão de sites estão a pregar o nome de Yahushua HaMashiach, cumprindo a profecia de Yashayahu, Isaías, capítulo 52, verso 6, parte A. Portanto, o meu povo saberá o meu nome. Existe uma bênção para quem der honra ao nome de Yahu, mas para vós outros, que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Malaquiá, capítulo 4, verso 2. O salmista Davi disse: bendize, ó minha alma, a Yahu, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Salmos, capítulo 103, verso 1. Em Ioiá, capítulo 2, verso 32, e em Atos, capítulo 2, verso 21, também em Romanos, capítulo 10, verso 13, encontramos a seguinte palavra: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome de Yahu será salvo. E Armiaú disse o seguinte: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Yahu, Adonai dos exércitos. Alimente sua alma desta verdade. Fuja agora da mentira, fuja agora da marca fatídica da besta, que está a marcar nas mãos e nas frontes muitas vidas. Fuja do Deus cavalo, a besta de revelação descrita no capítulo 13 de Apocalipse. O homem do pecado, o iníquo, o anti-Mashiach. Cuidado com aqueles que dizem que nome não tem importância. Cuidado com aqueles que dizem que o nome sagrado Yahushua é só lá em Yashihoru. Medite na afirmação das Escrituras, que afirma que somente um nome foi dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo dos céus nenhum outro nome foi nos dado, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos, capítulo 4, verso 12. Portanto, Yahu o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Filipenses capítulo 2, verso 9. A todos quantos o receberam, a saber, aos que creem no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Yahu. Yaonã, capítulo 1, verso 12. Receba agora em sua vida o único nome que salva. A decisão é sua. שיר למעלות, אשא אל עיניי